Olá galera do Varal Celeste, eu sou o Pedro de Lima e o vídeo de hoje é para falar de vitória. Cruzeiro venceu o Vasco por 1-0, gol do Christian, vitória muito importante, tanto para o contexto do campeonato quanto para o contexto que o Cruzeiro vive na temporada. Vamos nessa? Antes, peço a você que deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e seguidores nas redes sociais. Se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações. O Cruzeiro mandou a campo o seguinte time: Cássio, Fagner, Jonathan Jesus, Lucas Vijalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, e lá na frente Wanderson e Caio Jorge. Ainda entraram no decorrer do jogo Marquinhos, Eduardo, Janderson, que fez sua estreia no profissional, e o Bolassi. Esses dois últimos na reta final da partida ali nos acréscimos. Bom, uma partida em vista do que o Cruzeiro apresentou contra o Palestino e tudo mais. E até um pouco aquela coisa meio morosa contra o Bragantino. Foi uma partida boa, né? Uma partida de dois times. E aí passando um pouco até pelo nosso adversário, uma partida onde dois times precisavam do resultado. O nosso adversário ele precisava tanto do resultado pelos questionamentos que se vinha acontecendo ao trabalho do Fábio Carille, que ao fim do jogo, quando perde, o treinador é desligado, né? Porque o desempenho do Vasco não vinha agradando, né? Isso eu tinha percebido contra o Lanús, e empataram contra o Lanús no segundo tempo onde o Vasco não criou nada. E uma das grandes potências do Vasco é a bola aérea, né? Tanto é que a primeira grande defesa do Cássio na partida foi através de uma bola aérea do Vasco, né? A cabeçada do Coutinho, o Verratti meio que dá uma traída na marcação, deixa um Coutinho solto na área. Coutinho vem fazendo antecipação. O Vijalba, tanto é que se você for olhar na imagem, por mais que eu acho que o Vijalba não fez um jogo ruim, mas nesse lance é meio estranho. O Coutinho antecipa o Vijalba aqui, ele cabeceia o vazio. Não passa nem perto de incomodar o Coutinho no movimento da cabeçada, né? Então, sim, uma das grandes marcas desse time do Vasco é a jogada aérea, né? Seja ela com bola rolando ou bola parada, através de faltas, escanteio, é a bola aérea. Então, assim, era um time pouco criativo, digamos assim. Então, era um time com seus problemas, tal qual o nosso, né? O Cruzeiro também tem seus problemas, né? O Cruzeiro é um time que precisa organizar muito o sistema defensivo. No jogo do Tombense para cá, acho que esse é o segundo jogo que nós não levamos gol, né? O jogo contra o Bahia e agora contra o Vasco. Então, assim, você vê que é uma marca que está precisando ser empregada aí, né? Dessa continuidade de não tomar gols, né? De passar jogos consecutivos sem tomar gols. E passa muito pela atuação do Cássio. No último vídeo eu vim aqui e falei que eu poderia ir para reserva e tal. Eu não vou tirar muito minha opinião, não. Eu acho que varia demais, né? É uma partida muito boa nesse padrão que fez contra o Vasco. Aí uma partida boa, tipo partidas que ele fez contra o Criciúma, contra o Juventude, que aqueles resultados ali no final da temporada passada foram muito na conta dele também, né? Mas aí ele tem partidas no estilo que ele fez contra o Bragantino, contra o Palestino, né? Partidas onde ele não vai tão bem assim, né? Onde dá para questionar muito. Então oscila demais e já não é nenhum garotão, né? Já não é um goleiro que está começando. Quando está começando, você ainda tenta ponderar. Não, pô, tá começando, tá, ainda mais o goleiro demora um pouco a amadurecer e tal, o auge um pouquinho mais tarde. Aí, tipo assim, você ainda faz essa ponderação. No caso do Cássio, não, né? Então, eu não mudo muito minha opinião, não. Eu só tenho que vir aqui, tal qual fiz na partida contra o Palestino, reconhecendo que ele errou, e errou muito, e errou grave. O erro dele é muito grave, porque impacta diretamente no resultado, mas eu tenho que vir aqui hoje e reconhecer que a partida dele é muito boa, é uma partida de excelência.
impactou no resultado também, dessa vez positivamente, porque o Cruzeiro ganha o jogo muito por causa do Cássio, né? Claro, tem outras coisas também que eu vou pontuar aqui durante o vídeo, mas igual a defesa que o Cássio faz no lance do Coutinho, a defesa que o Cássio faz, por exemplo, no lance do Paulo Henrique, que o Paulo Henrique sai lá do meio de campo com a bola, ninguém curta, ninguém fecha, vai possibilitando, e assim, o Paulo Henrique, além da força, ele consegue um drible curto muito eficaz, ninguém consegue parar ele, gera uma dificuldade. A participação dele para fechar o rebote e depois o Romero para travar é muito importante. E no segundo tempo tem um chute do Vitor Luiz muito curto, sim. Ou acho que ele não tinha mais do que 2, 3 metros de distância para o Cássio. Uma força muito grande e o Cássio faz uma defesa muito importante. Então, assim, o resultado está muito na conta do Cássio, além, por exemplo, do sistema defensivo ter conseguido dar uma barrada no Verratti, causar dificuldade e desconforto ao Verratti, né? E aí tem outras coisas a serem elogiadas. Por exemplo, a partida do Fagner. A partida do Fagner ela é boa, é uma partida boa. Sim, tem aí um lateral, né, que pode, né, brigar de fato com o William, se o William continuar e tal. Lembrando, essa coisa do William continuar não é informação, é opinião. Se o William continuar no time e tudo mais, tem a possibilidade de ter uma disputa ali na lateral direita. Já na lateral esquerda, aí tem que ter um pouco mais de paciência. O Kaique, eu lembro do Kaique atuando como profissional com o Felipe Conceição. Isso tem 4 anos. Mas aí nesse meio tempo, ele foi no profissional, voltou na base, foi no profissional, voltou na base, foi no profissional, voltou na base. Então assim, desses 4 anos, de 2021 para cá, é a primeira vez que o Kaique tem uma sequência. Vamos ter paciência? Vamos ter calma? Não acha também que o Kaique é o novo Roberto Carlos, pai e tal? Não é isso. Não é achar isso. E nem achar que ele precisa ser. Mas ele precisa entregar um futebol de bom rendimento. De fato, na partida contra o Palestino eu não acho que foi tão bem. E nem nessa contra o Vasco eu não acho que ele foi tão bem. Acho que ele foi próximo da média ali nessa contra o Vasco. Já teve partidas melhores, né? Mas ele não cometeu erros graves e ali não saiu nada de muita coisa assim em cima dele assim. Por mais que um outro lance dá para pontuar e tal, mas nada que foi irremediável, né? É importante lembrar, ainda mais se for fazer a comparação com o outro lateral que nós tínhamos. Que volta e meia a gente tomava um gol nas costas dele ali e às vezes com ele falhando. Então é importante pontuar isso aqui. Mas foi muito bom ver o Cruzeiro ganhar. Foi muito bom ver a exaltação de uma vitória de grupo, né? O Lucas Silva fez essa publicação e tal. É muito bom, ainda mais nesse momento onde nós olhamos para dentro do campo e pensamos assim, nossa, tomara que dê uma continuidade nessa tranquilidade, né? Continue ganhando, emende sequências de vitórias e tudo mais. Quando você olha para fora, a realidade é outra. A realidade é de uma intranquilidade muito grande, de uma falta de sossego muito grande, de uma falta de paz, né? Ah, o Cruzeirense não tem um dia de paz. Porque o Pedrinho fez aquele gesto na pergunta do torcedor, né? Indicando saída do Dudu, né? Ao menos isso foi a manchete aí de alguns portais de notícia. Bom, não sei nem muito o que falar dessa questão. Eu acho que é uma falta de inteligência, tanto de quem gerencia quanto do atleta. O atleta poderia ter aceitado muito bem essa questão e voltar a brigar pela posição dentro do campo, porque a noite de domingo dele deve ter sido um terror. Porque o cara que está na posição que ele joga se posiciona muito bem nas costas do Paulo Henrique, que é o Wanderson. Posiciona muito bem nas costas do Paulo Henrique, que era um dos pontos que o Cruzeiro poderia ter explorado no jogo. Sai o lançamento do Djalma. E aí, esse cara tem uma mania que isso vem desde o Inter.
Ele é destro e tudo mais, o Wanderson é destro. Mas ele leva para o fundo. Ele é o ponta que vai levar para o fundo. Ele leva para o fundo, cruza, o Caio Jorge desvia a bola, o Christian vem e faz o gol. É o gol que dá o resultado do jogo aí para nós. Então assim, por que eu falo que a noite de domingo pro Dudu foi um terror? Porque foi um dos caras que ganhou a posição dele, que é o Wanderson, fez o gol. Fez o gol não, né? Participou do lance do gol. Né? Se eu não me engano, acho que o Conrado Santana fala que o Christian e o Wanderson que ganharam ali a posição, né? Um dá o passe, o outro faz o gol. Né? Mas é muito mais o Wanderson por causa da posição onde o Dudu joga. Então acho que faltou inteligência. A inteligência se ausentou da cabeça do cidadão e aí fez o que fez. E o dono não poderia ter feito o que fez, né? O sinalzinho não precisava. Não tinha necessidade, até porque você precisa lidar com essa situação. Você fazendo isso, como que você vai lidar com isso, né? Como que vai lidar com essa situação? Faltou um pouquinho de cabeça, faltou entender e ter essa maldade aí de não fazer nenhum gesto e tal, nem responder pergunta. Seria bom nem responder, né? Então, assim, eu acho que algumas coisas vão se acertando, né? Igual a entrada, eu não vou comentar muito a entrada do Bolaço e do Janderson, porque foram entradas ali no final do jogo, e assim, seria até uma injustiça comentar isso, sabe? Mas eu entendo porque entrou o Bolaço, por exemplo, não entrou o Gabigol. E um dos lances lá na partida mostra isso, né? O Bolaço uma hora foi disputar uma bola no alto e ganhou. O Gabigol não faz isso. O Gabigol às vezes não consegue ter essa vitória no alto, né? Disputar a bola no alto, mais ou menos na força física, igual fez o Bolaço, e ganhar. Então tá explicado por que ele entrou. E aqui para finalizar, falar do Cássio. O Cássio teve uma boa atuação. Eu volto a dizer, não vou retirar muito da minha opinião lá do último vídeo da derrota para o Palestino, mas foi o nosso melhor jogador. Eu queria ressaltar um lance, porque foi o mesmo estilo de lance que impactou na derrota para o Bragantino. Mas nesse ele teve uma decisão muito mais inteligente do que ele teve contra o Bragantino. No lance que eu vou ressaltar que é o seguinte, um dos zagueiros volta a bola para o Cássio, se eu não me engano foi o Jonathan Jesus. O Cássio domina com a perna, orienta, né, para bater com a perna direita, que não é a boa, que deu problema lá no jogo contra o Bragantino, e ele não faz o chutão. Ele vira para o lado e bota para a lateral, para segurança. O time faz a recomposição e tenta ganhar a bola de novo. Era o que tinha que ter sido feito, ou naquele jogo contra o Bragantino, né? Dada continuidade para o Fabrício Bruno dar o chutão, ou ele botar ele mesmo a bola para lateral. Dessa vez ele fez o certo. E é preciso ressaltar isso. Um outro lance que eu quero ressaltar é uma bola aérea, que ele sai e abraça a bola. Ele sai decidido a abraçar a bola, a tomar essa decisão de segurar a bola firme. Você vê que ele não sai, tipo, meio na dúvida e tal, e medindo o que vai fazer. Então, assim, que continue com esse padrão. Não estou falando para ter atuações mágicas igual foi essa, né, recheada de milagre, igual foi aquela contra o Botafogo, naquele 3-0 no ano passado, igual foi essa, mas que continue tendo boas atuações e de impacto positivo para o nosso jogo, para o nosso resultado, né? Então essa é a grande torcida. Mantendo um padrão bom de atuação, aí não precisa ir para reserva, é óbvio. Mas essa oscilação tem hora que faz pagar um preço. Mas é muito bom ver o Cruzeiro ganhar, muito bom a partida do Christian. E quanto ao Matheus Pereira, gente, assim, o Matheus Pereira foi bem, foi participativo, só que em determinados momentos desacelerava muito, né? Eu acho que tem hora que pode acelerar um pouquinho mais, tem hora que em vez de voltar lá atrás e tal, pode tentar achar alguma coisa, porque ele para achar passe, eu ainda fico muito na expectativa do estilo de jogo dele e tal, eu gosto. Agora, a única coisa que me desanima nele é quando ele arma para chutar. Se não for um chute mais curto, igual por exemplo o gol que ele fez contra o Corinthians no Brasileiro do ano passado, aí eu já não tenho tanta expectativa assim. E tipo, ou
aquele gol que ele fez contra o Atlético Goianiense, por exemplo. Aquele tipo de finalização ali eu já não tenho tanta expectativa, mas era para ter essa expectativa. Infelizmente eu não estou tendo, né? Então, assim, em determinados momentos precisa acelerar um pouquinho e deixar de voltar essa bola para trás. E em outros, precisa ter um pouquinho mais de calma, e isso ele fez. Mas acertar mais, né? O chute e tudo mais, é essa questão só, assim, pra mim, que agarra muito. Agora o resto eu acho que foi uma boa partida. Desarmou, deu carrinho, disputou. Fez o que tinha que fazer, gente. Assim, o pessoal às vezes critica muito e tal. Beleza, eu até entendo algumas críticas. Às vezes eu não vou concordar. Eu também já critiquei bastante. Mas é entender o jeito do atleta e o impacto desse atleta dentro do jogo, né? Entender o que ele pode impactar para nós dentro da partida e tal. Às vezes, até algumas críticas minhas, assim, fazendo uma autocrítica dessa criação de conteúdo, às vezes era meio desproporcional, esperando algo que talvez eu não fosse entregar. Então cabe entender isso aí, beleza? Mas no mais, sobre o jogo é isso aí, uma boa partida. Eu acho que pode melhorar, mas é sempre importante lembrar, o Cruzeiro precisa primeiro acertar o sistema defensivo, para depois começar a melhorar os outros sistemas, e até mesmo aí o Gabigol poder entrar e tal, fazer parte disso. Porque assim, é importante você ver também, falar do Gabigol, né, já que eu gosto muito de falar dele, que é um cara que veio da sua melhor partida com a nossa camisa, foi reserva e não foi em nenhum lugar chiar sobre isso. Não foi em nenhum lugar reclamar sobre isso. Porque ele entendeu um motivo, certamente ele entendeu o motivo dele não ter entrado, né? Algo simples, que poderia ser feito por muita gente do clube aí, muito atleta do clube. Bom, pessoal, para encerrar a explicação das camisas, né? Camisa ao fundo é a camisa de 2004, camisa aí do ano seguinte, a conquista da Tríplice Coroa. Manteve a aplicação do escudo fechado, as duas taças da Libertadores, a Tríplice Coroa conquistada no ano anterior e o pet aí da CBF com as duas estrelas. A camisa que eu estou vestindo é a camisa de goleiro de 2018, é até o modelo amarelo, o modelo que o Fábio utiliza na final lá da Copa do Brasil, na conquista do 6º título, né? Nesse ano de 2018, eles tiveram outros 2 modelos de camisa. Modelo prateado, que o Fábio utilizou na conquista do Campeonato Mineiro. Naquele jogo foi 3-1 para o Atlético na ida e 2-0 para nós na volta, aquela final. Na ida, se eu não me engano, o Fábio utiliza um modelo amarelo, na volta é o modelo prateado. E teve um modelo em 2018 vermelho, que o Fábio utilizou na semifinal contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, aquele jogo que o Barcos faz o gol da vitória. Ainda tem o detalhe, tem aquela linha no peitoral, né? A camisa 1 e a camisa 2 também tem essa linha. A 1 é um azul mais escuro. Essa aqui é uma linha da própria camisa mesmo, em amarelo, claro, né? Conservando a cor da camisa. E tem o detalhe na manga do símbolo da fornecedora de material, além do nome do Cruzeiro escrito como se fosse esse símbolo aqui também. Beleza? Então, são camisas aí que tem sua marca na história do clube, muito importante aí dentro, relembrar esses momentos. Essa camisa aqui foi adquirida na loja online do clube, essa que eu estou vestindo, e aquela camisa foi adquirida através do site. Eles têm um perfil no Instagram também, Camisas Fã Clube. No mais é isso aí, pessoal. Vou encerrando o vídeo por aqui. Agradeço muito a você que ficou comigo até esse final. Peço que você ainda não tenha deixado o seu like, que deixe. Peço que compartilhe com seus amigos e seguidores nas redes sociais. E peço também, caso ainda não seja um inscrito, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações. Muito obrigado e uma ótima semana para todos nós.